Fala galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, o professor Jorge Luiz. Lembrando, se inscreva lá no canal para nos ajudar a promover mais conteúdos de geografia. O tema dessa videoaula é África. Opa! África é um país ou África é um continente? África é um continente, pelo amor de Deus. É o terceiro maior continente da superfície da Terra, perdendo apenas para a Ásia e a América. A África possui 54 países diferentes. Entre esses países, África do Sul, Angola, República Democrática do Congo, Argélia, Líbia, Marrocos, Egito e vários outros países. A África tem algumas particularidades que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Primeira particularidade: a África é o único continente que possui terras localizadas nos 4 hemisférios da Terra. Por que isso ocorre? Porque o continente africano ele é cortado pelas duas principais linhas imaginárias da superfície terrestre. A linha do Equador, que divide a Terra ao meio em 2 hemisférios, né? No hemisfério norte e hemisfério sul. Então a África tem terras no hemisfério norte e no hemisfério sul. E também a África é cortada pelo meridiano de Greenwich, que é outra linha imaginária muito importante que divide a Terra em outros 2 hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. Logo, a África é o continente que tem terras localizadas no hemisfério norte, sul, leste e oeste, ok? Então, outra questão importante. Devido à sua posição geográfica, a África apresenta uma grande área costeira, sendo banhada aqui, a oeste pelo Oceano Atlântico, a leste pelo Oceano Índico, aqui ao norte pelo Mar Mediterrâneo e aqui ao nordeste pelo Mar Vermelho. O Mar Mediterrâneo ele divide a África com outro continente importante, a Europa. E aqui o Mar Vermelho, ele vai dividir aqui a África com o continente asiático. Outro aspecto importante do continente africano é a sua população. Atualmente são cerca de 1 bilhão de habitantes. A população africana ela é muito plural em relação às suas etnias. Nós temos um estereótipo de que a África somente é ocupada por uma população negra. Não é bem assim. Então, galera, aqui na porção ao norte do continente, a gente vai ter uma ocupação de população de origem árabe, principalmente religião islâmica. Aqui a gente vai ter, por exemplo, países como Líbia, Argélia, Marrocos, Egito, que vão fazer parte, esses países, de uma região conhecida como África do Norte ou África Setentrional. Vai ser justamente a porção da África acima do deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Abaixo do deserto do Saara, a gente vai chamar essa região de África subsaariana, que é a África que a gente mais conhece. Ou seja, a boa parte do continente africano, justamente essa porção aqui. É uma região onde a maioria da população é de etnia negra. A África subsaariana é caracterizada por índices muito baixos de IDH e também por ser uma região de elevada pobreza. Então, consequentemente, vai ser a região de menor desenvolvimento econômico do mundo, exceto a África do Sul, que é o país mais industrializado e de maior desenvolvimento econômico entre a região da África subsaariana. Aspectos naturais importantes, já falei para vocês, a localização do maior deserto do mundo, chamado deserto do Saara. Além do deserto do Saara, aqui na porção mais ao sul, a gente tem outro deserto importante, o chamado deserto do Kalahari. Então nós temos no continente africano 2 regiões desérticas importantes, o deserto do Saara e o deserto do Kalahari. A África tem uma vegetação muito específica em boa parte do seu continente, que é justamente a vegetação de savanas. É aquela vegetação que a gente conhece lá do filme Rei Leão. Uma vegetação de gramíneas, poucas árvores, muito parecido com o Cerrado brasileiro. A gente tem aqui no continente africano uma importante floresta, que é a floresta equatorial do Congo, muito parecida com a nossa floresta amazônica. A África está situada na região tropical, entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Com relação à hidrografia do continente africano, nós podemos destacar o rio Nilo, que é o segundo rio mais extenso do mundo. Ele vai ser de fundamental importância para diversas práticas econômicas desses países mais ao norte do continente africano. Tem um clima mais quente, mais desértico. Falando um pouquinho de questões históricas, o continente africano ele está vinculado ao processo de desenvolvimento industrial europeu,
né? Ou seja, ao longo do século XIX ele foi totalmente dividido segundo os interesses das grandes potências imperialistas. Quais eram? Inglaterra, Itália, França, Alemanha e diversos outros países europeus que estabeleceram colônias nessa região, porque a África é uma das regiões mais ricas em recursos naturais do mundo. E esses recursos naturais foram de fundamental importância para o desenvolvimento industrial europeu. Então, ao longo do século XIX e século XX, essa região foi fortemente explorada pelas potências imperialistas num processo conhecido como Partilha da África, ou seja, a divisão do continente africano de acordo com os interesses das grandes potências imperialistas da época. Haviam na África mais de 2.000 etnias diferentes antes do processo de colonização europeia. Só que o estabelecimento dessa colonização não levou em consideração os povos que lá existiam. Então, consequentemente, esses novos territórios foram estabelecidos de acordo com os interesses europeus. E isso resultou em uma série de conflitos que duram até os dias atuais. Após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus se enfraquecem e, consequentemente, não conseguem mais manter o controle sobre as colônias africanas. E é justamente nesse contexto que muitos países africanos vão passar por um processo de independência. Só que esse processo de independência, ele vai, de certa forma, perdurar algumas coisas vivenciadas ao longo da história. As elites que vão ascender ao poder vão manter, de certa forma, os padrões impostos pelos europeus. Quem vai ser essas elites que vão assumir o poder? Por exemplo, na África do Sul vai ser a elite branca, que era a minoria do país. E essa minoria do país vai implementar uma série de restrições à maioria da população, que é a população negra. Uma política conhecida como apartheid, onde boa parte da população negra não teria os mesmos privilégios que a população branca, até mesmo de frequentar determinados espaços públicos. Com o fim do processo de colonização europeu, nós vamos ter a existência de diversas disputas territoriais que vão levar a conflitos sangrentos que duram até os dias atuais. Galera, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor o continente africano. Fiquem atentos nas próximas aulas sobre o continente africano, que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre as características desse importante continente. Peço a vocês, se gostarem, dê um like, se inscrevam no canal. Até a próxima, forte abraço a todos. Valeu!